Oi pessoal, estamos aqui de novo. Que bom que você veio, que bom que você entrou no canal novamente para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas questões cotidianas, as nossas questões do dia a dia e que nós precisamos buscar respostas e juntos nós vamos encontrar respostas para os seus questionamentos, para as suas dúvidas na palavra de Deus. Então fica aqui com a gente. Eu tenho ouvido muito nesses dias e inclusive na semana passada, muitas notícias de falecimentos, de pessoas que eu conheci e de pessoas também muito queridas. E é um momento muito difícil, até para quem recebe a notícia, porque a dor da pessoa é tão grande, mas tão grande, que você se constrange. Faltam as palavras certas, a gente não sabe o que dizer num momento desse. Então você pode abraçar, você pode dar o seu colo, porque nessas horas o colo, o abraço, o aconchego falam muito mais alto do que a sua própria voz. Mas nesse momento que a gente está passando de isolamento, de pandemia, como é que a gente faz para dar o nosso abraço, o nosso aconchego, o nosso colo para essas pessoas que estão precisando tanto? A dor fica ainda maior, o luto passa a ser muito mais difícil. E hoje nós vamos falar de uma história que fala exatamente desse processo do luto. É uma história que está no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versículos 15 ao 23. Mas eu não vou ler aqui com vocês agora, porque o texto é um pouco extenso, mas eu gostaria que você depois na sua casa, abra sua Bíblia, confere essa história, uma história muito interessante que vai falar com você também. E diz o seguinte, o cenário era esse: Davi, ele tinha acabado de ter um filho com Batseba e de repente ele recebe a notícia de que esse filhinho tinha adoecido gravemente. Davi então ficou muito triste, ele chorou aos pés do Senhor, ele se prostrou aos pés do Senhor, ficou muito triste, muito angustiado, pranteou, ele chorou, ele jejuou, ele buscou a Deus. Mas apesar de todas as lágrimas, de todo o sofrimento, de toda aquela angústia de Davi, o seu filhinho morreu. E quando ele recebe a notícia de que o filhinho dele estava morto, ele faz, o que ele faz? Ele diz a palavra que ele se levantou, ele se lavou, se ungiu e trocou as suas vestes. E a Bíblia, quando ela fala de se lavar e trocar as vestes, ela está simbolizando, isso é um símbolo de um recomeço. Está falando aí de um recomeço. E recomeçar é muito difícil, principalmente depois de um evento tão doloroso quanto a morte. E esse é o recado que Davi está deixando aqui pra gente. É possível recomeçar. E os servos de Davi, então, eles ficaram muito preocupados, porque Davi de repente estava ali prostrado, chorando, angustiado, em jejum e oração, buscando a face de Deus. E de repente, quando ele tem a notícia de que o filho tinha morrido, ele se levanta, se lava, se troca, ele vai ao templo, diz a palavra que ele vai à casa de Deus para adorar, depois volta, se alimenta e dá por encerrado aquele período do luto. Então ele está falando aí pra gente que da possibilidade do recomeço. E recomeçar é muito difícil. Às vezes você pode estar pensando assim, tá passando por um momento desse, um processo desse de luto, de dor, de tristeza, de solidão. E você pode estar pensando assim, é impossível, eu não vou conseguir. A dor é muito grande, a saudade é muito grande, a minha vida acabou. E eu vou te dizer uma coisa, se você está tentando fazer isso sozinho, realmente vai ficar muito difícil. Nesse momento a gente precisa do apoio dos amigos, dos familiares. E a Bíblia diz que a gente precisa chorar com os que choram, sorrir com os que riem. Então está falando de companheirismo, de carregar as cargas uns dos outros, de apoiar. Mas a gente não pode deixar, a gente precisa sim contar com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas a gente não pode deixar Deus fora dessa equação. E Davi mostrou pra gente que quando ele estava passando por aquela dificuldade, por aquela dor tão intensa, ele buscou a Deus,
Então Davi, ele foi ao lugar certo, ele foi ao coração de Deus, porque ele sabia que só Deus era capaz de suprir, de preencher aquele vazio tão grande do coração dele. E às vezes as pessoas estão tentando fazer tudo sozinhas, passar por esse período sozinhas. E aí o que acontece? Elas se fecham nos seus quartos, ficam ali quietinhas, não querem sair, não querem falar com ninguém, se isolam. E isso é muito perigoso, porque esse isolamento pode trazer uma depressão. Então, você precisa buscar ajuda. Você precisa reconhecer que tá difícil caminhar sozinho, que tá difícil passar por esse processo sozinha. E você precisa pedir ajuda. Em Eclesiastes, a Bíblia diz o seguinte, que é melhor sermos dois do que um, porque quando um cai, o outro tá ali para levantar. E diz ainda, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então não tente fazer isso, passar por esse processo sozinho. E tem gente ainda que não quer reconhecer, ou melhor, tá passando por essa dor, tá passando por esse processo, mas não quer demonstrar fraqueza. Então não acha que não pode chorar, acha que não pode expressar sua tristeza, seu sofrimento. Então fica ali angustiado, remoendo ali sozinho aquela dor, aquele sofrimento, aquele vazio, porque acha que se ele demonstrar isso, se ele expressar essa dor, ele vai ser tido por fraco. Isso vai ser uma demonstração de fraqueza. E aí a gente olhando para o texto que a gente acabou de ler, aliás, que eu acabei de mencionar para vocês, a gente vê que Davi era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que ele buscou ajuda. Davi se prostrou, Davi chorou, Davi foi aos pés do Senhor. Então ele está mostrando pra gente, olha, você pode sim expressar sua tristeza. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Jesus quando viu que o seu grande amigo Lázaro tinha morrido, a Bíblia diz que ele chorou. E aí ele está deixando um recado para nós. Olha, você pode chorar, você pode sim expressar seus sentimentos. Nós temos emoções, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza. E você pode expressar essa tristeza, essa dor, essa solidão. E o período do luto é exatamente para isso. É para você chorar a sua dor. É para você sentir a tristeza, é para você sentir a sua saudade. Você precisa passar por isso. E a gente não pode pular essa etapa do luto. Tem muita gente pulando essa etapa, mas você não pode pular. Mas também você não pode permitir que essa etapa, que esse período do luto se estenda demais. Então você tem um tempo certo, não dá para especificar quanto tempo cada um vai levar, porque depende de cada pessoa, depende da intimidade que ela tinha com aquele que se foi. Então não dá para determinar o período do luto, mas ele precisa passar. E no livro de Eclesiastes nós lemos também que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Então eu digo para você, há tempo para você passar por esse luto, mas há o tempo também do recomeço, é tempo de recomeçar. E é isso que a gente precisa entender, para que a gente consiga passar por esse processo sem sequelas. E o choro, ele pode durar, como diz a Bíblia, pode durar por uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que o pior inverno pode sinalizar, pode anunciar a mais bela primavera. Então a gente precisa crer, ter esperança de que a gente vai passar por esse período, mas que a gente vai recomeçar, que a gente vai conseguir superar esse período. Então o que a gente precisa fazer? Fazer como Davi. Diz a palavra que ele viveu
Muito embora ele viveu o luto, muito embora ele tenha invertido a ordem natural do processo do luto, porque normalmente a gente vive o luto depois que a pessoa morre, e no caso de Davi não, ele passou pelo processo do luto antes do seu filhinho morrer, mas ele passou pelo processo e ele superou. Ele disse que quando ele viu, é o que a gente subentende, quando ele percebeu que aquele período já tinha terminado, já tinha passado, que ele não podia fazer mais nada pelo filho dele, que ele se levantou, ele se lavou, se ungiu e trocou as suas vestes. Ele está dizendo para a gente assim, olha, se eu recomecei, você também pode recomeçar. E lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte, o Senhor Jesus dizendo para cada um de nós agora, que está andando com essa carga tão pesada, com esse peso tão difícil de suportar, com essa dor dentro do peito, com essa saudade que parece que não quer ir embora nunca, com esse vácuo que ficou e que você não consegue superar. O Senhor Jesus está dizendo assim para mim e para você, traz as suas cargas para mim, traz o seu fardo e entrega nas minhas mãos. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e só assim você achará descanso, porque o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Então eu quero te convidar a fazer exatamente isso que o Senhor está dizendo para a gente. Traga as suas cargas, traga o seu peso, traga essa dor, traga essa tristeza, traga esse sentimento de culpa e entregue aos meus pés, entrega para mim. E com o Senhor Jesus, entregando tudo para Ele, a gente vai conseguir passar por esse processo, superar essa fase e recomeçar. A cura para você, há esperança para você, há refrigério, há descanso para você, há a presença do Espírito Santo de Deus. E tudo isso a gente encontra quando a gente entrega tudo aos pés do Senhor. O descanso está no Senhor Jesus. Então eu te convido nessa hora, deixa tudo com o Senhor, deixa essa tristeza e venha viver esse recomeço, essa nova história que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? A dor é difícil, é duro de suportar, mas como Davi, eu sei que você vai conseguir se levantar, se lavar, se ungir e trocar as suas vestes. O Senhor tem uma nova história, tem um recomeço para você. Amém?